Esta é a rivalidade que define Mortal Kombat, o motor emocional de uma das franquias mais importantes da história. Scorpion vs Sub-Zero, fogo contra gelo, vingança contra honra. Uma saga de tragédias, traição e reviravoltas, que se estende por décadas de história. E para nós entendermos essa dinâmica, vai além de quem vence essa luta. Significa desvendar o engano de Quan Chi, a vingança de Hanzo e a nova identidade de Sub-Zero, na linha do tempo de Mortal Kombat 1. E se você quer entender essa rivalidade entre Sub-Zero e Hanzo, se inscreva agora no canal Pulso Nerd, ative as notificações e se prepara, porque essa história tá incrível. E a fundação dessa rivalidade clássica não é apenas pessoal, mas sim clânica e ancestral. De um lado temos Lin Kuei, o clã de assassinos chineses representado por Bi-Han, o Sub-Zero original. Bi-Han, por sua vez, era notório por ser frio, calculista e implacável. E do outro a gente tem o clã japonês Shirai Ryu, liderado pelo ninja Hanzo Hasashi, que seria o Scorpion. Os Shirai Ryu e os Lin Kuei, eles nutriam uma inimizade de muito tempo, competindo pela supremacia na luta das artes marciais e também nos assassinatos. E essa rivalidade histórica foi então o combustível para o vilão Quan Chi. E o conflito entre os clãs era uma disputa pela hierarquia entre assassinos rivais. E a tragédia então aconteceu quando o feiticeiro Quan Chi viu nessa rivalidade um campo ideal para sua manipulação e transformou-se em algo profundamente pessoal, garantindo então que esse ciclo de violência jamais fosse quebrado. A história original, antes de Mortal Kombat 1 de 2023, estabelece então que essa rivalidade pessoal começou com sangue. Em Mortal Kombat Mitologia, Bi-Han confronta e mata Hanzo Hasashi, e não satisfeito, o feiticeiro Quan Chi, buscando um peão, orquestrou então o assassinato completo do clã Shirai Ryu, incluindo também a esposa e o filho de Hanzo. Crucialmente, Quan Chi usou feitiçaria para incriminar Lin Kuei e Bi-Han por esse ato covarde. A alma de Hanzo, consumida pelo desejo de vingança, foi então resgatada de Netherrealm, o inferno de Mortal Kombat, por Quan Chi, que o transformou no espectro imortal Scorpion. E a partir deste momento, a única missão de Scorpion era então exterminar cada membro do Lin Kuei, movido então pela falsa crença de que Bi-Han era responsável pela morte de tudo que ele amava. E essa sede de sangue levou Scorpion a participar do primeiro Mortal Kombat, para então confrontar o seu algoz, e Scorpion ele cumpre a sua missão, matando então Bi-Han. E no final do jogo original, o enredo então ele mostra que Scorpion ele consegue a sua vingança. Please, Hanzo, don't do this! See you in hell, Bi-Han. Contudo, a morte de Bi-Han ela não representou um fim, mas sim uma verdadeira metamorfose. Ao ser assassinado, a alma do Sub-Zero original ela acaba se transformando no espectro Noob Saibot, visto então pela primeira vez em Mortal Kombat 2. Allow the Brotherhood of Chaos to help you on your way. A aparente vitória de Scorpion revelou-se um fracasso trágico, que ao buscar vingança, ele apenas liberou uma força maligna ainda mais destrutiva sobre Earthrealm. Essa reviravolta sublinha a reviravolta trágica na história de Scorpion. A sua busca por justiça manipulada por Quan Chi apenas pavimentou o caminho para mais escuridão. Com a morte de Bi-Han, o manto de Sub-Zero foi substituído pelo seu irmão, Kuo Liang, em Mortal Kombat 2. Inicialmente, Scorpion viu Kuo Liang apenas como mais um membro do clã Lin Kuei ao ser eliminado por sua sede de vingança. Entretanto, Kuo Liang se demonstrou ser o oposto de seu irmão Bi-Han. Ele era humilde, honrado e demonstrava misericórdia. E em um confronto chave, Scorpion ele observou Kuo Liang poupar um oponente. E essa ação levantou sérias dúvidas no espectro. Seria então possível que o homem que massacrou o seu clã e a sua família fosse tão diferente do irmão que Scorpion tinha acabado de conhecer? Ao observar a honra de Kuo Liang, começou então a desmantelar a narrativa de ódio plantada por Quan Chi. O ponto de virada na história clássica, que estruturou toda a rivalidade, ocorreu quando a verdade veio à tona. Em um momento chave da história da franquia,
especialmente em Mortal Kombat 4 e nas linhas subsequentes, Scorpion finalmente confronta Quan Chi, exigindo então a verdade. E sob pressão, o feiticeiro então acaba contando toda a verdade, em uma das confissões mais chocantes de todo o universo Mortal Kombat. Hora do pagamento. Eu exterminei o Shirai Ryu como prometido. Hanzo Hasashi está vivo. Ele é o seu espectro, Scorpion. E nesse momento de cartaz, revelou então que Scorpion teria matado a pessoa errada. E o pior, passou o ano sendo manipulado pelo verdadeiro assassino da sua família, Quan Chi. A sua missão de vida estava fundamentada em uma mentira. Agora, com a verdade exposta, a fúria de Scorpion ela se direciona a Quan Chi. O espectro, agora consciente de todo o erro que cometeu contra Cole Young e seu clã, buscou então a redenção. Scorpion prometeu então proteger Cole Young, o novo Sub-Zero, agindo então como seu guarda-costas na tentativa de redenção por matar o seu irmão Bi-Han. E esta redenção nos demonstra que Scorpion nunca foi diretamente maligno. Ele era uma força da natureza, um espírito atormentado. Quan Chi ele o transforma em um Coringa, mas não conseguiu acabar plenamente com o código de honra que o torna em Hanzo Hasashi. Assim, a rivalidade elemental entre fogo e gelo transformou-se em uma parceria improvável, onde, apesar de serem elementos opostos, eles lutavam lado a lado contra ameaças maiores, unindo-se na defesa da Terra e na busca por justiça. A longevidade da rivalidade de Scorpion e Sub-Zero deve-se não apenas sobre a rivalidade da história, mas no seu impacto sobre a cultura pop. O movimento mais famoso de Scorpion, quando ele joga a sua lança, acompanhado daquele grito icônico, é indiscutivelmente uma das frases mais conhecidas na história de todos os videogames, alcançando então uma base de fãs muito além de Mortal Kombat. A lança de Scorpion, que puxa o inimigo para perto, é a manifestação física do seu espectro, um gancho infernal que captura a vítima. O design do movimento e a frase se tornaram significativos para a franquia, muitas vezes contrastando com a tela final Finish Him. Finish him! A rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero vem também para a faixa etária dos fãs do videogame. As finalizações brutais ou fatalities de cada personagem foram centrais na narrativa cruciais dos jogos dos anos 90. A fatalidade Spine Hip de Sub-Zero, introduzida em Mortal Kombat original, chocou a mídia da época, ao representar graficamente a remoção da coluna vertebral e da cabeça do oponente. E da mesma forma, a icônica finalização de Scorpion, que revela a sua caveira flamejante, frequentemente acompanhada do grito Toast, também se destacou pela sua violência. A representação gráfica de violência nesses jogos não foi apenas um detalhe de gameplay, mas foi um ponto de inflexão na cultura do game. E a audiência forçada nos fóruns americanos forçou então a indústria de videogames a se autorregular, culminando então na criação da classificação etária, que em particular eu até achei interessante, já que não precisou de tirar essas brutalidades do jogo e manteve até uma originalidade para o próprio game. A Spine Rip de Sub-Zero é frequentemente citada como o exemplo máximo de violência que impulsionou então essa mudança industrial. Essa rivalidade é tão forte que serve para a adaptação nas mídias. O filme Mortal Kombat de 2021, embora apresente o protagonista original, Cole Young, estabelece que ele é um descendente direto de Hanzo Hasashi, ligando então a rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero à narrativa central. Momentos de diálogos e tensão, como visto em Mortal Kombat Legends, capturam a intensidade da lealdade e da traição, especialmente quando os irmãos Lin Kuei se confrontam. Eu não trairei seus princípios. Você profana o Lin Kuei. Com o reboot da linha do tempo orquestrada por Liu Kang, agora Guardião do Templo, a saga de Scorpion e de Sub-Zero sofreu a sua maior alteração. Liu Kang buscou criar um Lin Kuei dedicado à defesa da Terra, alterando o destino de vários personagens e principalmente reimaginando a rivalidade clássica. A intenção era refrescar uma rivalidade que todos nós conhecíamos para gerar um novo drama carregado de tensão. No entanto, a rivalidade ela persiste, mas agora é concentrada em um conflito familiar e interno. Cole Young e Scorpion, a reviravolta do fogo. A mudança mais chocante de Mortal Kombat 1 de 2023 é essa mudança de personalidade. Bi-Han retorna como Sub-Zero e líder do Lin Kuei, mantendo a sua natureza pragmática e autoritária. Mas o Sub-Zero mais jovem e honrado assume o manto e os poderes de Scorpion. Eles são, nessa linha do tempo, irmãos de sangue. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa.
Glória. Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai, só escudo a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bi-Han. Filhos do grande mestre do Lin Kuei, a questão de como Kuo Liang, na história original, era um Cryomancer, adquiriu poderes de fogo é tratada como um mistério. A trama sugere que a manipulação de elementos é uma habilidade treinada, ou um segredo antigo e protegido dos Lin Kuei, nos mostrando que esses poderes não são estritamente genéticos, permitindo então que Kuo Liang impunhe o fogo. E essa reimaginação de destinos coloca Bi-Han e Kuo Liang em lados opostos de um cisma ideológico. Bi-Han procura poder e controle para o Lin Kuei, enquanto Kuo Liang ele se revela por lealdade aos princípios de defesa e honra. E essa inversão de papéis, o antigo e bom Sub-Zero, que agora é Scorpion, foi arquitetada para garantir que o conflito de sangue, o sistema de traição e lealdade, continuasse então sendo o motor da narrativa. A tensão entre o pragmatismo frio de Bi-Han e o código de honra de Kuo Liang é inerente e parece ser um destino inevitável, independente de quem veste o uniforme de gelo ou fogo. O novo cenário em MK1 levantam questões críticas sobre o futuro do novo jogo. Bi-Han, o novo Sub-Zero, está mostrando sinais da arrogância e o desejo de poder que o levaram à escuridão na linha do tempo clássica. Os fãs teorizam então se Bi-Han se sucumbirá novamente, transformando então no maligno Noob Saibot. E onde está Hanzo Hasashi? Na linha do tempo de Liu Kang, Hanzo existe, mas é significativamente mais jovem do que Bi-Han e Kuo Liang, e ainda não assumiu qualquer manto ninja. O futuro dessa rivalidade épica ela permanece aberto, nos convidando então a questionar sobre o destino dos irmãos Lin Kuei e o papel que o Hanzo original desempenhará quando for a sua vez de entrar na luta. A rivalidade entre fogo e gelo é, e sempre será, o coração pulsante de Mortal Kombat. E agora, eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua versão favorita dessa rivalidade? Deixe a sua teoria aí embaixo nos comentários. Vamos interagir por lá. E para você que chegou até o final, muito obrigado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative também as notificações. Deixe aí embaixo também, além dessa rivalidade e dessa história, qual outra você quer ver aqui no canal. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd. E antes de eu ir embora, vou estar deixando aqui na tela final 2 novos vídeos. A gente se vê por lá. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd e até uma próxima. Valeu, fui!